Olá, meu querido irmão, bem-vindo a mais um vídeo na Escola de Profecia. Que as bênçãos de Deus possam repousar na sua vida. Este será um dos poucos vídeos em que eu abrirei o meu coração para vocês. Eu agora quero falar face a face. Não iremos usar muitos slides nesta apresentação. Eu tenho me surpreendido com as seguintes declarações. Vocês vão se decepcionar. Jesus não virá agora. Se fosse verdade tudo o que vocês apresentam por aqui, Jesus já teria voltado. Amados irmãos, embora Deus não precise de advogados, eu acho que vou ser um advogado aqui, porque isto me preocupa bastante. Eu estou aqui para te provar que sim, isto é uma prova de que Jesus vai voltar nos nossos dias. Uau, irmão Onésimo. Como assim? Como assim, irmão Onésimo? Sim, amados irmãos. Eu estou aqui para dizer que esse pensamento de que as coisas continuam iguais, de que iremos chegar a 2100, 2200, isso sempre vai acontecer, mesmas coisas, vocês vão se decepcionar. Eu estou aqui para dizer que este pensamento é diabólico, meu irmão. E você precisa vencer em nome de Jesus esse tipo de pensamento. Em primeiro lugar, a Bíblia critica os escarnecedores. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina a dizer: cedo virá o meu Senhor. Eu estou aqui para dizer que vivemos no fim. O tempo do fim começou em 1798. Nós vivemos no fim do tempo do fim. Jesus está voltando. Como assim, irmão Onésimo? Como assim? Eis que vem com as nuvens. Vemos aí um verbo de ação. Eis que vem. Jesus está voltando, sim. Deixe-me fazer uma viagem do tempo com vocês. Não para desenhar nenhum tipo de quadro do tempo profético, nada disso, mas para mostrar que este é o tempo próprio para a volta de Jesus. Começo perguntando: Jesus poderia voltar nos dias de Adão e Eva? Resposta: não. Por quê? Porque a profecia negava isso. O Messias ainda não tinha vindo para morrer. Como é que ele voltaria a segunda vez? Era impossível. Outra pergunta: Jesus poderia voltar nos dias de Moisés? Idem. Não, impossível, porque o Messias ainda não tinha vindo. Jesus não poderia voltar nos dias dos reis de Israel, não. Jesus poderia voltar nos dias de Daniel, do profeta Daniel? O próprio Jesus Cristo disse ao profeta Daniel: sele as palavras, porque se referem a dias ainda muito distantes. Jesus falou abertamente que Daniel não poderia ver sua volta em seus dias. A própria estátua de Daniel capítulo 2 mostra que Jesus não poderia voltar nos dias da cabeça de ouro, Babilônia, de 605 a 539 a.C. Jesus não poderia voltar nos dias da Medo-Pérsia, de 539 a 331 a.C. Jesus não poderia voltar nos dias da Grécia, de 331 a 168. Jesus não poderia voltar nos dias de Roma, de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Jesus não poderia voltar nesse tempo. Quando Jesus nasce, morre e ressuscita, os seus discípulos achavam que ele voltaria logo. A profecia negava isso, porque Roma ainda dominava. E depois viriam os pés da estátua em parte de ferro e barro e, por fim, a pedra que era a volta de Jesus. Percebe, irmãos? O apóstolo Paulo, embora tendo desejo de ver Jesus, sabia que Jesus não viria nos seus dias. Ele falou em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, 1 a 3. Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Porque antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se levanta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração.
chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando-se que ele mesmo é Deus. Irmãos, volto a perguntar. Paulo sabia ou não que Jesus não viria nos seus dias? Sabia muito bem. Por quê? Porque a profecia lhe dizia isso. Ele nos leva ao capítulo 7 de Daniel, na descrição dos animais e o chifre pequeno. O chifre pequeno é o mesmo poder que ele retrata aqui, que se assentaria como Deus, querendo parecer Deus, o poder papal. Então, irmãos, Paulo estava dizendo aos cristãos de seu tempo: Jesus não virá nos nossos dias. Deve surgir ainda o filho do pecado, o anticristo. E João, que escreveu o livro do Apocalipse, nos diz quanto tempo esse anticristo dominaria. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 anos, de 538 a 1798. Eu pergunto, Jesus poderia voltar no ano 1500? Jesus poderia voltar no ano 1500? De acordo com a profecia, não, porque ainda não haviam se acabado os 1260 anos de domínio papal, conforme a profecia. 1844 começa o juízo investigativo no céu. Então, Jesus poderia voltar em 1840 ou o ano 1900? Resposta: depende, ou dependeria. Dependeria de quê, irmãos? Se alguns eventos que o próprio Deus disse que sucederiam antes disso tivessem acontecido, Jesus, de fato, poderia voltar nesse tempo. Apocalipse capítulo 13 fala de uma ferida mortal à besta. Quando aconteceu? No final dos 1260 anos, 1798. Mas que essa ferida mortal seria curada. Então, antes que Jesus viesse, a ferida mortal do papado seria curada. Sim ou não, amados irmãos? Sim. E quando que isto aconteceu? Em 1929, com o Tratado de Latrão. Mas alguém ainda pode dizer: mas já passa muito tempo desde 1929 e nada muda. Será mesmo que Jesus virá logo? Deixe-me dizer que você não pode comparar 2023 com o ano 1950. Muita coisa mudou, meu irmão. Em 1950 não tínhamos condições de afirmar, e até falávamos com medo naquele tempo, não tínhamos condições de afirmar que nos últimos dias ninguém vai poder comprar ou vender. Hoje, ainda há dúvidas de como isso pode acontecer hoje, 2023. Em 1950, não havia moeda digital. Hoje existe. Em 1950, o poder papal não dominava sobre a religião e política. Hoje, domina. Em 1950, não víamos movimentos cristãos radicais na América dizendo abertamente que querem tomar o poder do Estado. Hoje, estamos vendo. Então, por que comparar 2023 com o ano 1950? Até 1929, na cura da ferida mortal, a segunda besta do Apocalipse 13, Estados Unidos da América, também já estaria em ação. Portanto, de 1929, tudo poderia acontecer. E de 1929, apenas estamos vendo um rápido desenrolar da profecia bíblica, irmãos. Quando chegamos ao ano de 1798, o começo do tempo do fim, pergunto: Jesus poderia voltar em 1810? Em 1820? Não, amados irmãos. Por quê? Porque faltava uma profecia lá em Daniel capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, embora os cristãos estivessem ansiosos e expectantes para a volta de Jesus, ele não poderia voltar nesses dias, segundo a profecia. Queridos, 99% das profecias bíblicas já se cumpriram até agora, que eu estou falando aqui com vocês. Na estátua de Daniel 2, estamos nos pés, falta pedra. Na profecia de Daniel 7, estamos no domínio do chifre pequeno e o juízo celestial no céu. Falta a entrega do reino aos santos do Altíssimo. Somos a geração pós-1798, geração pós-1844, geração pós-1929. Vivemos numa geração com as profecias cumpridas, com o cenário final montado. E a pergunta que faço é: que história é essa de que Jesus não voltará tão cedo? Que base você tem para afirmar isso?
ficamos com 1% da profecia ainda para se cumprir. A chuva seródia, o decreto dominical, o selamento, o fechamento da porta da graça, a volta de Jesus. Meu irmão, eu não sei se realmente você anseia pela volta de Jesus, mas deixe-me dizer uma coisa para fechar. Existe alguma coisa nesta terra que você trocaria pela eternidade? Existe alguma coisa nesta terra que você trocaria pelos momentos especiais com Jesus? Eu já marquei o meu encontro com Jesus naquela relva sentados. Sempre falo isso em minhas orações. Jesus me contando histórias maravilhosas, juntamente com o meu anjo da guarda. Eu anseio, eu deixo tudo por esse momento. Pela graça de Deus, pela ajuda do meu Deus, eu dou até a minha vida por esse momento com Jesus. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E se Ele vive, eu viverei também. Queridos, Jesus voltará. Isto é real. Não brinquemos. Jesus em breve voltará. A profecia nos diz isto. Vamos orar. Ó Pai, obrigado porque você não nos esqueceu. A profecia nos diz que você não nos esqueceu. É tudo no teu tempo. E enquanto aguardamos, ensina-nos a amar mais e mais. Ensina-nos a viver como no céu se vive, a falar como no céu se fala, a cantar como no céu se canta, a comer como no céu se come. Mude radicalmente a nossa história, o nosso caráter, que seja semelhante ao caráter de Jesus. Oramos, confiando nesse doce e precioso nome, Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão, esta é a boa nova para este tempo. Jesus está voltando. Prepare-se. Prepare-se. Eu o verei no próximo vídeo aqui no nosso canal.